o Evangelho não tem a ver com pregar concílios. Não tem a ver com pregar organizações. O Evangelho é Cristo. E vocês permitam-me abrir aqui um parênteses por causa de uma panca que existe na sociedade de Torre Vigia. Porque a Torre de Vigia afirma que o cristianismo tradicional abandonou a menção explícita do tetragrama, Jeová. E a sociedade de Torre Vigia afirma que são os únicos que restauraram o nome de Deus à sua devida glória. Nós somos os únicos que usamos o nome de Deus. Mas há vários problemas neste raciocínio. É que o nome Jeová é uma reconstrução artificial. A transliteração Jeová está historicamente incorreta. E a própria Torre admite isso. Porque a letra J nem sequer existia há 500 anos atrás. Não existia. Passou a existir. Por isso, Jeová foi uma mistura que surgiu na Idade Média, que se usou as consoantes do tetragrama, YHWH, com as vogais da Adonai, que é Senhor, e então construiu-se o nome Jeová. Mas o nome Jeová nem é o som fiel. Este não é o som fiel, porque a letra J nem existia, por isso o G não existia. Por isso este som não é fiel. O mais fiel e mesmo incerto é a expressão Yahweh, mesmo assim é incerta. E eu acredito que o facto de nós hoje não sabermos a pronúncia correta, eu acredito que até tenha sido uma providência divina para evitar que o nome sagrado andasse de boca em boca, como na Torre de Vigia, e fosse profanado. Porque a sociedade de Torre Vigia está associada com pedofilia, é uma empresa bilionária, está a ser levada a tribunal em todo o lado, por violação dos direitos humanos, pelo ostracismo, por desmembrar famílias, por tantos casos. Imaginem se a Torre de Vigia tivesse a usar o nome sagrado. Quer dizer, isto era uma profanação do nome sagrado. Por isso, eu acredito que o próprio Criador tenha impedido que a pronúncia correta ficasse disponível ao ser humano para evitar este tipo de profanação, como iria fazer a sociedade de Torre Vigia. Por isso, a sociedade de Torre Vigia o que faz é usar um nome que é Jeová, que felizmente não é a pronúncia correta. Este é o primeiro problema, não é? Porque a Torre de Vigia está a usar uma reconstrução artificial do nome. Esta é a primeira. Segundo problema, no Novo Testamento nunca se usou o tetragrama. Nenhum manuscrito do Novo Testamento contém YHWH. Isto não acontece. Os escritores usaram a palavra Kyrios, que significa Senhor, ou Theos, que significa Deus, para se referir ao Criador, ao Pai. Agora, porquê é que isto aconteceu? Porque o foco do Novo Testamento é o nome Jesus, no qual o Pai se manifestou. Por isso, o nome do Pai não tem a ver agora com a restauração fonética do nome dele, com a grafia do nome. Não é o mais importante, não é isso. Não é o resgate de uma pronúncia. Porque agora o Pai manifestou-se no Filho. O Pai agora ficou em segundo plano e irá aparecer só no fim do milénio, de acordo com as Escrituras. Agora o Filho, o Pai manifesta-se no Filho. Eis a razão não ser muito importante essa restauração gráfica do nome no Novo Testamento. Porquê? Porque Jesus é a manifestação do nome de Deus. Mas lá está, a Senhora Jeová faz lembrar um bocadinho aquele provérbio que diz que o sábio aponta para o céu e o tolo olha para o dedo. Estão a ver a ideia? E temos aqui um problema de critérios com relação àquilo que é importante, com relação ao nome. Por isso, o nome não foi usado no Novo Testamento. Terceiro problema é que o nome de Deus, conforme eu já mencionei agora, está revelado em Cristo, em Jesus, no nome de Jesus. E isso é evidente em João 17,6, quando Jesus está a orar ao Pai, ele diz: Pai, manifestei o teu nome àqueles que me deste. Notem, Jesus está a dizer que manifestou, deu a conhecer o nome àqueles que me deste. Por isso, o que é isto de manifestar o nome? Será que tem a ver com Jesus disse, olha, o nome de Deus escreve-se assim e a pronúncia é esta? Será que tem a ver com isso? Notem o que é que as enciclopédias dizem sobre este assunto. Vamos abrir aqui uma, que é o comentário expositivo do Novo Testamento, e notem o que diz aqui.
Segundo, como resultado, Jesus revelou seu nome, querendo dizer a verdadeira natureza e personalidade de seu Pai a eles. Jesus é a palavra, o revelador vivo de Deus, e como ele tornou o nome de Deus mais real para os seus discípulos, ele lhes revelou sua pessoa e seu caráter. Vocês notaram que esta enciclopédia está a dizer que o revelar o nome tem que ver com revelar a natureza do Pai, a personalidade do Pai, e deu a conhecer aos seus discípulos. Como? Não teve a ver com a fonética, teve a ver com o Pai estar manifestado no Filho. A essência do Pai estava no Filho. E Jesus, ao falar com eles, ao lidar com eles, estava a manifestar o Pai. E quando lhe revelava verdades sobre a essência do Pai, estava a manifestar o Pai. Por isso, manifestar o nome não tem que ver com a grafia, não tem a ver com a fonética, tem a ver com a essência, o caráter, a personalidade. Certo? Vamos ver outra enciclopédia. Esta faz também aqui uma observação interessante. Diz assim: quando dizemos Abraão, ou Moisés, ou Paulo, surge inicialmente toda uma realidade de vida. Consequentemente, também poderíamos traduzir a palavra da oração de Jesus por eu lhes revelei a tua essência. Estão a ver a ideia, não é? E diz aqui, dá aqui o exemplo de Abraão, Moisés e Paulo. Quando nós citamos este nome, Abraão, vem logo à nossa mente uma realidade de vida. Toda a experiência que Abraão passou, toda aquela experiência que Paulo passou, que Moisés passou, esse nome Moisés, esse nome Paulo e Abraão, trazem à nossa mente uma vivência, um caráter, um histórico, certo? Por isso é que ele está aqui a dizer, quando Jesus diz, eu dei a conhecer o teu nome, foi a mesma coisa que dizer, eu lhes revelei a tua essência, quem tu és. É claro, para quem está a ouvir isto, o que vos vou mostrar agora são os ensinos de João Calvino, que foi o tal reformador do século XVI, em que os escritos dele estão disponíveis, já têm mais de 500 anos, estão disponíveis e são hoje estudados e consultados por grandes eruditos bíblicos. Ao contrário dos escritos do Russell, que já ninguém sabe onde é que eles andam, apesar de terem apenas 120 anos. O que é caricato. Mas vamos ver então o que é que João Calvino disse sobre este assunto de João 17,6. Eu achei muito interessante e diz assim: porque, pois, diz ele que foi só um pequeno número de pessoas que manifestou o nome de seu Pai. Notem mais à frente. Pois ele não assinala nenhuma outra diferença como sendo a razão pela qual ele manifestou o nome do Pai a alguns. Eu estava a ler isto e abriu-se-me a mente, porque realmente o texto diz que o Pai, manifestei o teu nome àqueles que me deste. O que é que isto indica? Que Cristo não manifestou o nome a todos, mas foi apenas àqueles que o Pai indicou. Notem que isto está aqui a implícita que manifestar o nome tem que ver com revelar o caráter, a natureza e o plano de Deus e não com pronunciar sons sagrados, como que manifestar o nome de Deus fosse alguma fórmula mágica, tipo abre-te sésamo, né? Como que se agora Cristo chegasse ao pé dos discípulos, olha, vou-vos dizer qual é o nome, mas tem que ser sussurrado, porque isto é um nome secreto que é apenas para vocês, é àqueles que o Pai deseja. Por isso, olha, o nome de Deus é este. Não tem a ver com isto, isto é patético, isto é absurdo. Por isso, o manifestar o nome tem a ver com a revelação da pessoa de Deus no Cristo. E, obviamente, como Cristo lidava com os seus discípulos, o Pai manifestou-se aos cristãos por meio do Cristo. Por isso é que diz o versículo que Cristo manifestou o nome àqueles. Por isso, este argumento de João Calvino deixa bem claro que a manifestação não foi a todos, mas àqueles que o Pai lhes deu. O que é que isto implica? Que a revelação do nome, o conhecer o nome, é uma revelação seletiva. Nem todos conhecem o nome. E, obviamente, isto não tem a ver com fonética. A manifestação do nome não é uma informação, é uma revelação espiritual, que nem todos conhecem. Por isso, revelar o nome, dar a conhecer o nome, não tem a ver com palavras. O nome aqui não é uma palavra sagrada como o tetagrama, como Jeová, como Yahweh, como Javé. Não tem a ver com isso. É a identidade e o caráter e a presença de Deus.
que Deus foi manifestado em Cristo e apenas aqueles que escutaram a Cristo, o Pai se pôde manifestar. Não tinha a ver com decorar palavras. Por isso é que em Hebreus 1:3 diz lá que Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isto é, o Filho é a expressão exata de Deus. É a manifestação da pessoa de Deus no Filho. Por isso o nome está no Filho. E o Filho, ao lidar com aqueles que estão à sua volta, que o aceitaram, manifestou o Pai, manifestou o nome, a essência do Pai. Fiz-me entender? Portanto, Jesus revelou o nome do Pai. Não revelou uma pronúncia hebraica, um sussurro fonético. Não, foi a vida encarnada, o caráter, a graça de Deus, a essência de Deus, do Pai, estava então no Filho, acessível e visível a todos. Né? Algo que só aqueles que nascem de novo, que são regenerados, podem então discernir. Por isso, o nome não tem a ver com resgatar pronúncias, nem recuperar grafia de palavras, não tem a ver com isso. Né? Porque se tivesse a ver com grafia, se tivesse a ver com fonética, o trabalho do Cristo tinha sido inglório, porque ele manifestou o nome aos discípulos, mas depois perdeu-se essa fonética. Estão a ver? Porque hoje já ninguém sabe. Não tem a ver com isso, não é? E depois entramos aqui no outro problema, é que o nome Jesus encarnou mesmo o nome do Pai. O tetragrama está incluído no nome Jesus, porque o nome Jesus, a pronúncia mais correta tem a ver com Yehoshua, uma coisa assim, Yehoshua. E esta palavra Yehoshua, a primeira parte da palavra Yehu, que é a forma abreviada do tetragrama, e depois a segunda parte, Shua, que vem do verbo hebraico Yasha, que significa salvar. Notem, o tetragrama está na primeira parte da palavra do nome de Jesus, Yehoshua, com a expressão salvar. O nome de Jesus significa literalmente o tetragrama mais salvar. Isto quer dizer Jeová salva. Por isso Jesus quer dizer Jeová salva, Jeová é a salvação, Yahweh é a salvação. Por isso o nome de Deus, o tetragrama, mesmo em termos linguísticos, está inserido no nome do Filho. Embora João 17,6 não tenha a ver com a linguística, tem a ver com a manifestação do Pai no Filho, mas até neste pormenor, o nome de Jesus tem incluído o tetragrama. Por isso não é preciso andar a resgatar nomes e inventar pronúncias. Fomos nós que restauramos. Não é preciso andar a restaurar este nome, porque ele já está no nome do Filho. O nome do Pai está no Filho. Por isso o tetragrama está teológica e linguisticamente falando presente no nome original do Filho de Deus, Jesus. Por isso essa obsessão pela pronúncia do nome Jeová, quer dizer, isto é irónico, porque Deus revelou-se de forma perfeita no Filho. O nome do Pai está no Filho. Por isso não é preciso andar a resgatar pronúncias, nem palavras. Já João Calvino dizia isto há 500 anos atrás, né? Que o Pai manifestou-se a alguns, por isso não tem a ver com pronúncias, tem a ver com o caráter, né? Por isso era uma revelação seletiva, era uma revelação espiritual, não era uma informação que foi passada. Olha, está, as testemunhas de Jeová parece que faz lembrar aquele provérbio, né? O sábio aponta para o céu, o tolo olha para o dedo. E temos aqui a redução da missão do Cristo a uma restauração de um nome ou de uma pronúncia. E depois o paradoxo é que usam o nome adulterado, Jeová é fabricado, usam este nome adulterado para acusar os outros de adulteração. Está aqui um conflito de ideias. E depois, para agravar, a Sociedade de Torre Vigia é a única religião que não toma dos emblemas que representam o corpo do Cristo. Quer dizer, têm um respeito tão grande pela grafia do nome e depois desprezam a manifestação desse nome no Filho, por nem tocar nos emblemas. Temos aqui um problema sério e temos aqui forças espirituais iníquas envolvidas na doutrina das Testemunhas de Jeová. Por isso, a sugestão que nós damos à Torre de Vigia é: comecem a pregar o Cristo e não a vossa organização. Ajudem os vossos membros a ter fé em Cristo e não a ter fé no corpo governante. 11 homens. O foco é João 5,23. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O nome de Deus é santo. Sim, o nome de Deus é santo.
E a revelação plena do Pai está no Filho. Por isso, não está num nome vocalizado, mas está numa pessoa que encarnou. Alguém que se tornou carne e sangue, que é Cristo. Por isso, o verdadeiro cristão não é quem diz o nome certo, é quem honra o Filho, é quem o reconhece, que está no centro de tudo. Por isso, o verdadeiro cristão não é aquele que cria um trono, jw.org, e para mais um trono criado à custa do nome divino. Isto é um pecado capital. Por isso, o verdadeiro cristão não é quem diz o nome certo, é quem reconhece o Cristo no centro de tudo. Por isso, a mensagem não é um nome, a mensagem não é uma doutrina herdada, a mensagem não é uma estrutura, é uma pessoa, e essa pessoa é o Cristo, no qual o nome do Pai se manifestou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, aquilo que nós devíamos estar a pregar era o Cordeiro, não era o Concílio de Niceia, não era a doutrina da Trindade, não é os ensinos da Torre de Vigia, não é a organização JW. Devíamos estar a pregar apenas a Ele. Quem? O Cristo. Por isso, a quem está a ver este vídeo e chegou até aqui, você está a combater a batalha certa? O campo de batalha é a JW? Vocês estão a promover um trono humano paralelo que ofusca o trono do Cristo? Vocês rejeitaram a Trindade? Fizeram bem, mas vocês esqueceram-se de rejeitar o culto a homens? Aquela autoridade que se colocou entre vocês e o Cristo? Vocês esqueceram-se de rejeitar esse culto, essa veneração a homens? Vocês honram o nome, mas será que vocês não sabem que tal nome é manifestado na plenitude no Filho? Não é manifestado numa organização. Será que vocês não sabem isto? Vocês estão a lutar pela verdade? Ok. Ou estão a lutar por uma instituição? Ou por uma tradição familiar? Uma ideia herdada dos vossos pais? O verdadeiro Evangelho não tem que ver com espalhar revistas. Não tem que ver com publicitar uma empresa JW. Não tem que ver com fazer horas. A verdade não é um argumento. A verdade é uma pessoa. E o nome dela é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, a verdade está no silêncio do nosso arrependimento, da nossa comunhão com o Filho, para conhecermos o Pai. Quem me tem visto o Pai. Por isso, vocês examinem tudo e retenham apenas aquilo que é bom. Cristo não nos chamou para vencer debates, chamou-nos para viver e anunciar o verdadeiro Evangelho. Cristo, onde o Pai se manifestou.